dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui, diretamente do Estúdio Móvel, para falarmos sobre o texto O Mito de Prometeu e os Desafios da Covid-19. Então, nós já lemos esse texto antes, né, ali aqui no canal. Isso como parte... A leitura desse texto foi um exemplo de como ler um texto difícil. Eu estou chamando de texto difícil aqui porque esse texto ele não é necessariamente difícil de entender. Mas se você não tiver as ligações externas, se você não souber as ligações externas que o autor faz, você não consegue entender o que ele está falando. Você perde muito da mensagem, né? Isso é um grande problema. Aliás, isso é um grande problema de falta de repertório, né? Quando você não tem muito repertório, né? Então, o que eu fiz aqui até agora? Eu li o texto, né? Expliquei todas as relações externas que o autor está colocando ali. E agora que você lê o texto comigo aqui, para você entender, para você saber se você entendeu de fato o que o autor escreveu, a melhor coisa que você pode fazer é responder perguntas sobre o texto. Melhor coisa, a melhor forma de estudar é essa. Então, você lê o texto, né? Faz as relações externas que o autor ali propõe, né? Analisa as relações externas que ele está colocando, dá um tempo, né? A gente vai juntar duas técnicas de estudo aqui que são validadas pela literatura científica. A primeira é revisão espaçada, né? Então, você tem acesso ao texto ou material que você está estudando, depois de um tempo você vai acessar de novo. Quanto tempo? No mínimo 24 horas. No mínimo uma noite de sono para você deixar decantar aquele conhecimento que você teve, que você adquiriu, para depois testar. Aí num outro dia, eu estou propondo aqui 24 horas, mas pode ser mais do que 24 horas, tá? Eu estou deixando um mínimo aí para... Eu estou sendo aqui, fazendo um cronograma de estudo, né? Pensando num cronograma de estudo. 2, 3, 4, 5 dias, tá legal, tá? E aí depois você não vai ler o texto novamente. Aliás, você não vai ler o texto sem objetividade novamente. Você vai pegar questões que você formulou e aí sim você usa inteligência artificial, né? Pede para ela fazer questões, criar questões para você, né, sobre o texto. E aí você vai responder essas questões depois de um tempo, tá? 5 dias é o ideal, né? De 1 a 5 dias, tá? Dependendo do seu cronograma de estudos, beleza? Então aqui, o que eu fiz? Eu não pedi para a IA criar, eu criei mesmo. Porque, enfim, eu criei. Eu gosto de criar isso, eu gosto de criar questões sobre o texto. Então eu tô lendo ali, crio as questões, crio as questões, depois eu vou responder depois de um tempo. Isso é um exercício muito bom, mas se você não tiver... Eu tenho essa prática de criar questões. Se você não tiver essa prática, você pede para uma IA criar, ou de preferência, a versão paga. Porque a versão gratuita é muito ruim. De quase todas, tá? Tirando aí Perplexity, que tem uma versão gratuita boa, mas não para criar questões. Ela cria questões muito simples. Eu fiz esse teste. Beleza? Então tá bom. Então aqui eu vou começar a responder as questões. Aproveitem, pega papel e caneta. Eu vou deixar as questões aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Então vejam aí, depois pega... Mas é legal você anotar as questões, isso é muito legal. E é legal você responder à mão, beleza? Bons estudos.